A testosterona é o principal hormônio androgênico produzido pelo nosso organismo. Tanto homens quanto mulheres. Então a todos que estão aí assistindo, já cliquem no gostei, se inscrevam no canal, para a gente comentar um pouquinho sobre a testosterona e os seus efeitos colaterais nas mais diversas doses. Apesar de homens e mulheres produzirem testosterona, os homens produzem cerca de 10 vezes mais do que as mulheres. Ou seja, o corpo da mulher ele é muito mais sensível ao hormônio masculino. Por isso que a testosterona na mulher causa muito mais efeitos colaterais, até porque muda a característica feminina. E aqui a gente precisa já começar abrindo para um ponto que não necessariamente isso é um efeito colateral. É um efeito que a gente chama muito mais de desejável ou indesejável. Vamos pegar um caso famoso, Tammy Gretchen. Então, ela era uma mulher e virou um homem trans. Para ela, esses efeitos da testosterona foram bem-vindos. Deixou a voz mais grossa, aumento de pelos, redução de mamas, etc. Então, isso para ela é bem-vindo. Então, de novo, efeito desejável ou indesejável. O que seria um efeito colateral propriamente dito? Por exemplo, aumento do colesterol, porque isso é ruim para todo mundo. Então, como vocês podem ver, existem muitas bobagens em termos de efeitos colaterais da testosterona. Leandro, como é que eu faço para tomar testosterona e controlar melhor o meu colesterol? Fazendo uma boa dieta, um bom treinamento. Leandro, você tem um curso de dieta assim que poderia me interessar muito? Não que eu esteja tomando testosterona, nem quero, mas só para saber, tem um curso de dieta aqui sim, para naturais e hormonizados. Mas, dependendo da dosagem que você utiliza, meu amigo, você pode comprar 500 cursos de dieta que você não vai conseguir estabilizar, porque a dose suprafisiológica, ela causa efeitos colaterais que, mesmo fatores protetivos como dieta e treinamento, não segura. Então é isso que você tem que jogar consciente quando você for pensar em fazer a utilização de testosterona. Então o primeiro ponto que a gente tem que entender, dose suprafisiológica, ou seja, acima do que seu corpo produz, não é saudável. Não, Leandrão, mas eu vou colocar aqui, vou ficar com homem, tá? Vou ficar com 1.200 de texto, que eu consigo estabilizar muito bem a minha saúde. Por exemplo, o meu colesterol, eu consigo estabilizar. Não é saudável, tá? O limite para homem é de 200 a 800. Um valor bom, de 350 a 900, até tá aceitável. Eu já atendi uma vez um aluno meu, que ele tinha quase 60 anos e tinha 1.000 de texto natural, desgramado. Foi o texto mais alto que eu vi na maior idade possível. E você vê que o corpo dele produz aquilo e tá tudo bem, tá habituado, mas é uma coisa dele, particular, uma testosterona natural, que flutua. Quando você tem 1.000 direto, e às vezes quando você aplica, sobe mais, né? Dá um pico, o cara tira próximo do último dia, então não é 1.000 direto. No primeiro dia deu 1.200, 1.300, ou às vezes até mais, 1.500, não sei, depende do que o cara aplicou, da frequência também. Então assim, a dose suprafisiológica não é saudável. Mas Leandro, eu consigo estabilizar, vou dar um exemplo aqui só do colesterol, tá? 40 de HDL. E com 40 de HDL eu já sou bom. Tá bom. Só que se você não tomar testosterona, seu HDL ia estabilizar em 50, 60, o que é melhor para a tua saúde? Então, às vezes você reduz o teu nível de saúde, mas você não entra realmente numa coisa muito ruim. Muita gente com 1.000 de texto consegue manter bons marcadores de saúde. Porém, ficando com 600 de texto, estou falando tudo de homem, tá? Mulher, vamos trocar uma ideia ainda. Se você ficar com 600 de texto, tua saúde é ainda melhor. Então é disso que se trata, não é ter saúde, é ter a melhor saúde. Em dose suprafisiológica você não vai ter a melhor saúde. Então você precisa entender que se você quer ficar com um pouco mais de texto para ter mais poder estético, você está sacrificando parcialmente a sua saúde. Não quer dizer que você vai ser não saudável, mas você já tem algo atrapalhando. E isso é muito legal da gente falar por quê? Porque infelizmente a gente tem picareta que vai falar assim, olha, tem aqui um implantezinho de testosterona, que tem um vídeo aqui no canal, é só procurar Leandro Twin mais tema. Tem um implante de texto que é uma testosterona bioidêntica. Vamos manipular essa texto que é bioidêntica. Toda texto é bioidêntica, testosterona é testosterona. E que vai tentar te vender uma testosterona sem efeito colateral nenhum. E existe isso? Existe, em nível fisiológico. Então vamos assumir que uma pessoa deveria produzir X de testosterona e ela não está produzindo isso. Então ela está num estado que a gente chama de hipogonádico. E ela vai repor essa testosterona. Essa pessoa não vai ter efeitos colaterais, muito pelo contrário. Ela vai ter bons efeitos. Se ela estava deprimida, isso melhora o humor dela. Quando você joga suprafisiológica, piora o humor de novo. Você vai passar de depressivo para ansioso. Uma pessoa que tem a testo baixa
não tem uma libido boa. Quando você acerta isso, você melhora essa libido. E aí você não vai ter efeito colateral, você vai ter só benefícios, que é a TRT, terapia de reposição de testosterona. Então cuidado, que alguém pode chegar para você e falar assim, olha, mas vamos fazer aqui uma intervenção com testosterona, mas sem efeito colateral. Se não tiver efeito colateral, também não vai ter efeito estético relevante, porque você está voltando para o seu nível que já deveria produzir. Para quem está com a testo baixa, você entrar na testo normal, você vai ter efeito estético, lógico. Você vai conseguir perder gordura mais fácil, ganhar massa muscular mais fácil. Agora, para quem já tem a testo normal, já tenho 500 de testo, vou jogar 700. Gente, não vai ter diferença. Também não vai ter efeito colateral, mas por que você está fazendo isso? Não faz sentido. Então, testosterona bioidêntica em dose suprafisiológica vai fazer mal. E conforme a testosterona vai ficando em quantidades maiores, a gente vai piorando esses quadros. Como, por exemplo, a sua pele tende a ficar mais oleosa, você tende a ficar mais irritado, o seu cabelo provavelmente vai cair, o aumento dos pelos no corpo, que de novo pode ser desejável ou indesejável. Leandro, eu queria ser peludo, então para você é uma coisa boa, mas no geral a maior parte das pessoas não quer, então mais um efeito aí. Você vai ter uma diminuição de HDL, que é o colesterol bom, H de herói, e um aumento de LDL, colesterol ruim, L de ladrão. O hematócrito, a hemoglobina vão aumentar, que deixa o sangue mais grosso, e isso faz mal para o nosso coração, então você tem colesterol ruim, hematócrito alto, tudo isso encurta a nossa vida coronária. Pelo aumento de retenção de líquido e também por causa disso você pode gerar uma hipertensão. E obviamente numa dose suprafisiológica, às vezes acontece até mesmo numa dose fisiológica um pouquinho mais alta, o LH e o FSH, que são os hormônios que fiscalizam a testosterona, olha e fala, opa, tem muito, reduz a produção. E aí reduz a tua produção, mas reduz a tua fertilidade também. Então você fica parcialmente, olha lá a palavra que eu usei, parcialmente infértil. Tem muitos caras que engravidaram fazendo uso de esteroides anabolizantes, inclusive no meio da maromba. É importante dizer que os efeitos colaterais são dose dependentes e tempo de exposição dependente. Então, quanto mais você usa por mais tempo, mais efeitos colaterais você vai empilhando. Por isso que o cara que faz um ciclo e só, dificilmente isso vai incomodar ele. Agora, o cara que usa 10 anos é um cara que precisa de muita atenção. Porém, diferente do que o pessoal imagina, testosterona não parece influenciar negativamente no fígado e nos rins. Então essa não é a maior preocupação. E nós temos um efeito colateral da testosterona, que é quando você para, que isso é muito importante de entender, por isso que precisa de TPC, etc. Porque senão você pode ficar depressivo, você vai ficar hipogonádico, aí você pode ficar com queda de libido, você perde a motivação, aí você deixa de treinar bem, comer bem, aí piora tudo. E isso, obviamente, vai fazer com que os usuários não queiram parar, queiram tomar direto, o que causa uma dependência da droga, mas não do seu organismo bioquimicamente falando. E sim, porque você fala, pô, é melhor viver com testosterona alta do que baixa. Ou seja, se você tirar a testo, não vai ter uma abstinência propriamente dita, vou ficar tremendo, igual uma cocaína. Então ela não é uma droga que causa uma dependência química mesmo, porém psicológica. Para as mulheres, a gente pode falar muito mais de efeitos colaterais e eu vou deixar este vídeo aqui sobre efeitos colaterais dos esteroides anabolizantes nas mulheres de forma específica. Dê uma olhada aqui.